pessoal, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast Acontece IF Campus Centro, onde procuramos mostrar atividades, né, que a gente desenvolve em nossa escola. Hoje estarei aqui representando o nosso professor Carlos Alberto, sou o professor Boinar, né, e lembrando que este programa será apresentado na TV Câmara e também fica disponível, né, no canal do Núcleo de Imagem do IF Campus Centro, né. Hoje nós vamos estar aqui recebendo nossa colega servidora Ivanise Capdeville, nossa querida aluna Sara, né, concluindo o curso de Geografia, que fazem um trabalho junto ao NUGEDS, né, um núcleo importante em relação à nossa instituição, né, e hoje nós vamos aqui trocar algumas falas, algumas experiências que vêm acontecendo normalmente no nosso núcleo, né. Ivanise, e aí, NUGEDS? Foi uma vitória essa instalação, até porque eu sei que você é extremamente dedicada, né, ao núcleo, né, junto com as alunas, tem a Sara e tem também a Rebeca, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, né, como tem sido feito o seu trabalho. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no Acontece IF, agradecer ao Campus Centro também pela oportunidade de acolher esse projeto. O NUGEDS é uma ação de extensão que existe desde 2015. Né? O nosso primeiro edital ele saiu em 2015, via reitoria, ainda funciona assim. Né? E desde então eu considero que a gente está tendo avanços. Né? NUGEDS significa Núcleo de Gênero e Diversidade. Ele acontece através de um edital que é de Gênero, Diversidade e Cultura. Né? Então, é o edital que contempla NUGEDS, NEABIS, Centro de Memória. Então, desde 2015, a gente vem submetendo esses editais, né, e aprovando atividades em quase todos os campi. Né? Acho que tem 10 núcleos espalhados por todos Nas unidades do Instituto, nós temos 10 núcleos. No último edital, 10 núcleos aprovaram então, o projeto. hoje já é uma realidade. A gente pode dizer que o NUGEDS é uma realidade no Instituto Federal Fluminense. É uma realidade. Sim. Alguns com uma estrutura melhor, outros, né, ainda precisam caminhar mais. No nosso caso, porque você tem uma sala hoje extremamente disputada, né? No nosso caso, eu acho que é de uma sala muito bem equipada, né, mas eu gosto de dizer que de mais longe a gente veio. Então, no começo, era uma sala muito pequena, num lugar menos acessível. Pouca visibilidade, com né? Pouca visibilidade. Eu lembro que você sempre falava muito sobre isso, né, Boinar? Precisando ter visibilidade. E hoje a gente tem uma sala equipada, né? E num local onde está quem mais precisa estar. Né? É um local extremamente acessível para todos os estudantes, que são, né, o alvo principal das nossas atividades. Entendo. E você, Sara? Você, enquanto aluna concluinte de um curso de Geografia, como é que você tem encarado essa experiência, né? Porque eu acho que é uma experiência que marca para a vida, né? Você fazer parte de um projeto, né? Iniciando praticamente a sua vida, daqui a pouquinho a tua vida profissional, mas com certeza guardando boas experiências que você vive hoje. Eu aprendo todo dia, em especial com a Ivanise, que coloca a gente incentiva a gente, né, a pesquisar sempre. Então, a gente pesquisando, fazendo levantamento, descobriu sobre os outros 9 núcleos. A gente tinha um contato com São João da Barra, com o núcleo de Guarus. Então, a gente sempre pesquisa e se envolve nos assuntos. Eu estou aprendendo, assim, horrores. Eu lembro de Dandara com livros muito técnicos e, às vezes, livros mais levinhos, que a gente sempre aprende. São discussões, assim, maravilhosas. Que bom, né? Porque a gente estando numa escola, né, a gente acha, às vezes, que as coisas só acontecem nas salas de aula ou nos ambientes de ensino. Né? E a gente precisa tirar um pouquinho dessa história de que, ainda mais numa escola como a nossa, né, com números como ela tem, né, eu acho importante que a gente possa valorizar, né, reconhecer. E nos dias de hoje, Ivanise, como é que você vê essa ação do NUGEDS? A gente percebe que algumas ações, vocês são extremamente, né, competentes na oferta, mas nem sempre a procura tem sido aquela esperada. Né? A gente faz assim, sempre um trabalho de divulgação, mas
O que é? As pessoas estão precisando serem estimuladas, perceberem o que está do lado, precisam olhar mais para o lado. Como é que funciona? Como é que está acontecendo no seu olhar? Quer falar com Fique à os estudantes vontade, tá? primeiro? Você ou Sara. Talvez seja até bom o que vocês passam esse sentimento, porque nós temos aqui segmentos diferentes, né? Servidor, né? Engraçado, né? Como que a escola ela pulsa, né? Nós estamos aqui com 3 servidores, mais o Joe Marcelo, né? Que faz o trabalho aqui de produção, 4 ex-alunos, 3 ex-alunos e mais, né? A Sara, que é uma aluna que daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco vai estar aqui trabalhando com a gente, se Deus quiser. Mas como que é interessante que uma escola dessa, ela possa, né, trazer novamente as pessoas para dentro dela. Mas, Sara, e aí? O que você acha dessa colocação em relação à importância e o que o Nugedes tem feito, né, para poder estimular que as pessoas percebam e conheçam o núcleo? A gente usa muito as redes sociais, porque a nossa escola tem um público adulto, mas também tem um público adolescente que vive grudado no celular. Então, a gente usa e abusa de Instagram e divulgação por ali. E o que a gente percebe, às vezes, isso é uma percepção de aluno, é que chega um momento que eles já estão tão cansados fisicamente, mentalmente, que eles já não... começam a parar de perceber coisas que estão acontecendo e tem um projeto ali, eles acham interessante, eles buscam saber informação. Algumas se inscrevem no Empoderadas, que é um projeto que mais à frente Vamos falar daqui a pouquinho sobre Empoderadas. E procuram saber do Dandara, que é um clube de leitura que a gente tem. Quando você citou os Dandara, porque a gente parte do princípio que algumas pessoas não conhecem a escola. Eu ia pedir para que você falasse um pouquinho também sobre o que é o Dandara. Então, fazendo um parênteses, o Dandara é o clube de leitura Dandara dos Santos. O nome vem de uma travesti que foi brutalmente assassinada, um caso horrível, se não me engano, em 17. E a partir disso a gente propõe leituras, às vezes de romances, às vezes de livros que eles estão comentando bastante, ou de leituras um pouco mais técnicas sobre gênero e diversidade. E as pessoas procuram bastante saber o que a gente está fazendo quando tem encontros. E no último mês de junho a gente fez um que vieram pessoas buscar. Só que, às vezes, eles estão tão cansados que eles sabem a data, o horário, tudo certinho marcado, perguntam diversas vezes e assim, tive prova. Calhou de ter um teste de química, já ouvi bastante teste de química e teste de matemática, que eles param tudo para focar. E aí eu sinto que é esse talvez obstáculo, né? Obstáculo. Eu acho o contraponto em relação a querer participar, mas as atividades rotineiras e obrigatórias, né, fazem que... A vida da escola acontece e eles não conseguem. Eu acho que esse ponto é muito importante. Nós estamos, né, numa escola, que é escola e universidade ao mesmo tempo, com muitos cursos de tempo integral. Sim. Então, de fato, não sobra. Né? Nós temos de 14 aos 80 anos, né? Pois é, né? O itinerário é completo, né? É possível fazer um itinerário completo e com carga horária muito pesadas. Então, essa ausência de público interno, a gente atribui um pouco a isso também. E é uma questão que aí já é macro, de entender ou de perceber que a questão de gênero, se eu não for alvo, eu sou homem, exemplo. E o Nugedes fala especialmente sobre mulheres e a comunidade LGBTQIA+. Eu sou um homem cis, hétero, portanto, essa atividade não me pertence, não me interessa. Que não deveria ser assim, né? Quando a gente fala que a gente direciona as nossas atividades, sobretudo para mulheres, e se essa mulher não se sentir vítima de violência, por exemplo, de nenhum tipo de negligência, talvez ela entenda que aquele assunto não é com ela, não é para ela. Sim, mas o Nugedes, ele, embora seja um núcleo do Campus Centro, do Instituto, ele passa pelos muros da escola, sim, né? Sim. Então eu vejo a gente conversa muito sobre isso, né? E você sempre trazendo algumas preocupações, e por isso que às vezes a gente é procurado por órgãos, né, principalmente da prefeitura, para algumas parcerias, né? E acho que eu sempre sou muito a favor de parceria, convênio, desde que você tenha mão dupla, né? Eu não gosto muito de parceria que só tem a vinda, e a ida, ela às vezes deixa a desejar.
Mas você acha que, por exemplo, essa dificuldade que a gente tem na divulgação dentro da instituição, ela também acontece fora? É assim que funciona? Ou a gente vive num mundo, de repente, numa escola que não tem muitos muros, mas no final tem barreiras, né? Porque as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender que isso é um momento e que isso faz parte das nossas vidas, né? E a gente precisa, não tem que ficar fazendo de conta que não existe. Existe sim, e a gente precisa, o respeito, né? O momento ele tem de ser observado. E são coisas que a gente vive o dia a dia, não pode mais ter esse comportamento que, infelizmente, algumas pessoas ainda têm. A gente, o NUGEDS, né, as atividades, por estarmos ligados à extensão, por ser atividades Lembrando sempre que é um projeto de extensão. Né? É um projeto, né, esse é uma questão que precisa ser resolvida ainda, né? O Extramuros é a instituição de portas abertas, por isso somos extensão. Todas as nossas atividades são abertas ao público externo. E por isso talvez seja da extensão? Tem esse caráter de extensão? Mas embora seja da extensão, há muito tempo, desculpe interromper, mas há muito tempo atrás eu sempre sou da área de educação física, né? Então sempre trabalhei com esporte, sempre desenvolvi projetos. E a gente aprende que o determinado projeto, ele está falando, é um projeto, alguma coisa que você, né, pensa à frente, mas com um tempo não tão grande. Né? E ele se deixa de se transformar num projeto para se transformar num programa, né? Principalmente a nível de instituição, para que não haja, né, uma interrupção, né, principalmente nos eventos, nos projetos que estão dando certo. Você não acha que, de repente, o NUGEDS ele já deveria estar tendo essa passagem de extensão e tô dando um pitaco, tá? Vocês que vivem, uma provocação. Vocês não acham que já está na hora de, sei lá, de se transformar em algo mais? Eu acho que sim, né? Conforme eu disse, a gente começou em 2015. Eu estou coordenando esse projeto desde 2018, né? Mas desde o primeiro edital, eu fiz parte indiretamente, porque eu trabalhava na reitoria, né, com a Pró-Reitoria de Extensão, era a Pró-Reitora Paula Bastos, que foi quem lançou esse edital inicialmente. Né? Então, de alguma maneira, eu estou acompanhando a evolução dos NUGEDS desde então. 2012? 2015. 15. Então, eu acho que a gente já mostrou, né, aí nesses 8 anos, que o núcleo é importante e que tem que, sim, né, deixar de ser projeto, porque isso que você falou, o projeto ele tem aquele caráter de começo, meio e fim, espera-se os resultados e aí conclui. Né? E a gente já tem demandas que não dá para concluir em dezembro. Né? Se aqui me permitir um espaço, né, para a gente fazer essa crítica, os núcleos, o NUGEDS e os outros núcleos de gênero, imagino que o NEABI também, a gente fica num limbo de dezembro a março, a abril. Sem produção, sem produzir? Sem produzir, e eu não estou falando de produzir eventos, porque não é só isso que é o NUGEDS. Para a gente, o que mais importa de ser NUGEDS é acolhimento. É estar lá quando uma estudante, mulher, uma menina, uma servidora ou um estudante da comunidade LGBTQIA+, precise de orientação, precise de acolhimento. E nós, nessa condição de projeto, não podemos fazer isso oficialmente de dezembro a abril, porque não existe o projeto. Porque dezembro a gente encerra e durante aí janeiro, fevereiro, acontece o processo seletivo. Deveria ser um fluxo contínuo, né? Porque não teria essa interrupção. Então, é um registro... Não, mas eu acho que é válido, né? E acho para a gente pensar, sabe? Sim, mas eu acho que o pensamento da escola ele deve ser sempre da motivação pela realização, né? Eu costumo dizer que essa escola ela é tão grande, né? De tantas possibilidades, né? Que eu acho um desperdício o aluno que entra e só estuda. Quando, na verdade, ele está aqui para estudar. Mas eu vejo que é tanta oferta, é tanta coisa que faz você crescer, não só academicamente, mas enquanto cidadão, enquanto cidadã, que eu acho que a gente precisa realmente fazer com que os alunos tenham acesso a essas informações. Eu fico, às vezes, preocupado, né? Eu participei da colação de grau no mês passado, e, às vezes, eu faço isso informalmente, perguntar,
Você conheceu? Você participou de um centro de língua? Não, e às vezes a palavra é desperdício, né? Porque a gente percebe que os alunos poderiam aproveitar mais o seu período de estar aqui, independente, né, Sara, da quantidade de disciplinas que ele tem, e aí quando ele chega ao final do dia, ele praticamente, né, ele só consegue chegar em casa. Mas eu acho que isso é uma discussão boa, né? Eu acho que é uma coisa que vocês podem realmente provocar para que a gente possa ter uma mudança. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre Empoderadas. Né? Empoderadas que foi quase que uma guerra, né? Para a gente poder ter aqui o núcleo. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que é o Empoderadas dentro do nosso Campo Centro. Tá, Empoderadas, eu sou apaixonada por Empoderadas, então eu falo muito animada. É um projeto, um programa, na verdade, de Estado agora, que foi organizado e idealizado pela Érica Paz, que é, assim, para quem não conhece, uma mulher incrível, lutadora de artes marciais, campeã. E há pouco tempo ela estava na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Desculpa, eu vi ela fazendo um treinamento para o pessoal do FBI. Sim, ela envolvida com... Inclusive, quando ela veio aqui, né? Desculpa, ela veio aqui para conversar com a gente, ela estava se preparando para uma viagem. Né? Isso. Há pouco tempo também vi uma foto dela com o Luiz Fux. Eu falei assim, gente, ela treina com ele, não sei o quê. E ela idealizou esse projeto, hoje é um programa de Estado, é bom deixar frisado que o governo vai sair, o governo vai entrar. Por isso a importância de mudar de projeto para programa. Sim. Quando você vira programa, exatamente, você vira institucional mesmo, sim, né? E o foco deles é em autodefesa e empoderamento feminino, ensinar a mulher em situações diárias como ela pode se proteger. Então, não sair de cabelo solto, como a gente está, não usar fone de ouvido na rua, mochila sempre à frente do corpo, não nas costas. Situações que, às vezes, a gente sai, não liga. Sai despercebido, né? E que num momento de necessidade, de risco, pode nos prejudicar. Então, eles ensinam isso além de técnicas de artes marciais mesmo, para defesa. Então, se um possível agressor vir na direção dessa mulher, quais são as atitudes que ela tem que tomar. Além de, por fora, né, disso, eles têm um programa também de assistência socio-jurídica e então eles entram em contato com o CRAS, com a Defensoria Pública, eles têm contato com Patrulha Maria da Penha, com as delegacias da mulher. É uma rede, né? No Sim, final se constrói uma rede, né? A gente teve a oportunidade de participar aqui do lançamento, né? Na verdade foi uma construção, né? O fato de procurar, de vocês correrem atrás, de tentar trazer, porque o Empoderados também é um núcleo que em nossa cidade, se não me engano, hoje são 3. Não, esse é o segundo. É o segundo, porque eu soube que o IF Guarulhos também estava tentando... Ainda não. Né? E foi todo... que legal. E foi toda uma construção coletiva, e eu, particularmente, eu confesso a vocês, que no dia do lançamento, no dia da assinatura, eu fiquei assim, nossa, autoridades grandes em relação à nossa comunidade, à nossa sociedade civil, à nossa sociedade civil organizada, né, autoridades da área militar, pessoas responsáveis por órgãos de segurança, ou seja, aquilo ali deu realmente uma noção, uma visão de que é um programa extremamente importante para a comunidade, e acho que é uma vitória, né, do Nugedes principalmente, né, porque o Nugedes foi quem capitaneou, vocês foram responsáveis por isso. E como é que funciona? Continua funcionando? Continua funcionando. Terças e quintas. O Empoderadas hoje, aqui no nosso campus, funciona terças e quintas. As aulas começam às 16 horas. É muito importante frisar, eu acho, para essa conversa nossa, que é totalmente gratuito. Sim. Tanto para as alunas, quanto para o campus, né? Eu acho que isso foi uma forma da gente conquistar esse polo, porque a gente não tem custos, né? A nossa contrapartida nessa cooperação é espaço e tatame, né? Muito pouco. É muito pouco. Foi uma metodologia, na verdade. Então, a gente, né, às vezes, está sempre explicando para as alunas que elas não vieram fazer aula de jiu-jitsu ou de MMA, né, que é a especialidade da Érica, por exemplo, né? A Érica e os profissionais que trabalham com ela, eles desenvolveram uma metodologia, né, muito interessante, que utiliza técnicas esportivas também. Né? Então, além de tatame, tem informações, porque a informação é uma arma muito poderosa, né? Então, tem muitas informações e assistência quando uma das alunas
manifesta, né, a necessidade de apoio psicológico, jurídico, né, e social. Então, acho que para os outros campi, talvez, né, seja uma dica quente, né? O governo do estado adotou, então, essa metodologia, transformou em programa, fica dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, né? E no estado do Rio, a gente já tem, ou Empoderada, já tem 40 polos. Somos 92 municípios, Né? então Sim, metade já praticamente dos tem. municípios, sendo que em alguns municípios, ou em Campos, por exemplo, nós temos 2, né? Nós temos 2, um ligado com a prefeitura, que funciona em Guarulhos, e foi até um dos argumentos que a gente usou, o fato de territorialidade. Então, o núcleo de Guarulhos atende a população, né, da outro lado da margem, e a gente atende especialmente a população aqui, né, totalmente aberto para mulheres a partir de 14 anos. Então, alunas, mães de alunas, servidora, tia, amigo, qualquer mulher, né, pode participar das aulas. Então, esse programa ele está sendo, né, vai ser transmitido pela TV Câmara, depois vai ser colocado no nosso canal, né, do YouTube, Núcleo de Imagem. Então, as pessoas que estão em casa nos assistindo ou vão nos assistir, elas fazem o quê? Elas procuram o ginásio esportes e fazem a sua inscrição, né? E, se eu não me engano, terças e quintas às 16 horas? Terças e quintas às 16 horas. A inscrição, né, informações podem ser no nosso Instagram, Sim. que Sara vai falar qual é. @nojedes.if.cen. Poucas vezes eu vi um Instagram tão movimentado como o de vocês. É impressionante Isso aí. como vocês postam coisa ali. Eu sei porque eu não sou muito, né, não tenho muita habilidade, né, mas eu percebo, eu acompanho, né, e eu vejo, eu acho muito interessante, né, e eu acho que é um trabalho mesmo de construção, porque nós temos também uma companheira, né, a Rena, né, que é a nossa Sim. psicóloga lá da assistência estudantil, que também participa, e eu vejo ela postando muita coisa, né, ela vai replicando as colocações que vocês fazem, as postagens, né? E eu acho que em algum momento, né, a gente precisa que as pessoas nos procurem mais, né? Eu vi que vocês fizeram lá uma estratégia de trazer a comunidade, até porque, como você falou, é aberto, né? Mas eu achava que deveria ter uma procura maior, né? Inclusive dos nossos próprios alunos, alunas, né? Que veem, né, nessa necessidade, né? No caso, a gente tem a necessidade, porque, infelizmente, ninguém está livre disso, né? Eu achei muito interessante no dia do lançamento, né, no qual uma das profissionais fez uma demonstração, né? E ali, claro, não precisa estar com uma roupa de ginástica ou uma roupa de artes marciais para que você possa se defender, né? E não é só defender também na parte física, né? É defender na parte do conhecimento, né? A partir do momento que você busca e recebe outras informações, eu acho que a mulher, principalmente, ela começa a ter possibilidades de se defender, né? E aí? E agora? Qual é a nossa próxima atividade no GEDS? O que nós estamos programando? Então, a gente está gravando esse programa hoje num período muito especial, quase que num dia muito especial, né? Porque ontem foi aniversário da Lei Maria da Penha, que não pode foi uma deixar de ser coincidência, tá? comentada, Mas né? eu acho uma coincidência boa, né? Né? Que é uma lei extremamente inovadora no mundo inteiro, né? Que veio aí de muita luta. Né? Muita mancha roxa, muita pancada, né, para conseguir chegar nesse ponto. É uma lei que representa as mulheres do Brasil inteiro, mas que serve de espelho para o resto do mundo, né, e que veio aí organizar, né, a proteção às mulheres. Então, a gente está nesse momento especial, o mês de agosto, que a gente chama, né, pela campanha em referência a Lei Maria da Penha, que é o Agosto Lilás, é um mês inteiro de dedicação à conscientização, a eventos, à informação sobre o combate à violência, nesse caso, violência doméstica e familiar, né? Porque, para nossa triste realidade, o lugar onde as mulheres deveriam se sentir mais seguras, que é o lar, é a casa, é onde elas sofrem mais violência, né? Isso são dados que podem ser verificados em qualquer plataforma. A gente sempre trabalha com a plataforma, com a agência
Patrícia Galvão, tem vários dossiês atualizadíssimos, né, e muito confiáveis. Então, é um mês propício para falar disso. É um assunto que acontece o ano todo, mas é um mês em que a mês, rede... né? É emblemático, né? É emblemático. Sim. É um mês em que a rede se organiza mais, né? A gente está como parceiro junto com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, que é o CEAM, Boa, e junto com a legal. Pró-Reitoria de Extensão, né, com a Coordenação de Diversidade, fazendo um curso de enfrentamento à violência contra a mulher. Está muito acontecendo nesse mês. Nesse espaço aqui, Nesse inclusive. espaço, todas as terças e quintas Casa de cheia, né? agosto. Sim, mais de 160 inscrições. Você vê que, então, olha só, as pessoas começaram a perceber que é importante, né? Não é só uma atividade, é uma necessidade, né? Porque quando você me passou essa informação, se você lembrar, eu fiquei muito surpreso com a quantidade de inscritos. Né? Você falou, olha, Bernardo, são tantos. Eu falei, gente, mas isso tudo, porque normalmente a gente percebe que não há uma procura e a gente fica, né, feliz, porque a gente tem um espaço como esse, a gente estimula, a gente quer as parcerias, né? Eu vi no dia nossa delegada, né, poxa, falando com tanta propriedade da necessidade que as pessoas se sintam necessitadas a descobrir, a participar desse programa e de outros programas de defesa, né? E acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que quando acabar deve ser feito outro. E aí, eu vou provocar vocês também mais uma coisinha aqui. O que falta para a gente fazer um grande encontro dos NUGEDs aqui nessa instituição? NUGEDs de fora, trocar experiência. A gente tem vivido isso com a possibilidade do nosso NAPNE, né, que é uma referência nacional. Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer um grande encontro da rede, né, dos NAPNEs da rede. Né? Hoje a gente tem, né, a expertise daqueles pessoal, que inclusive você é servidor do NAPNE também, né? E aí, vamos fazer esse desafio? O que você acha, Sara? Essa demanda, ela tá aí, Sim, tá na fita, Ah, né? é? Ah, tá. Sim. Não tô antecipando, não sabia, tá? Eu só A gente tô faz estimulando mesmo. intercâmbio. Às vezes, para São João da Barra, eles tiveram um evento incrível no mês de junho, que foi sobre a LGBTfobia, para a comunidade LGBT, e a gente foi maravilhoso. E, se eu não me engano, o NUGED lá é coordenado pela professora Nina, então foi impecável. E vamos retornar a qualquer hora dessa em São João da Barra, não sei se a gente pode falar muito. Não é problema. Pode? Pode. Pode. A importância é você Fazendo falar nosso dever de com casa, certeza, extensão. exatamente. Sim, nosso dever A de extensão casa, é isso. extensão, de espalhar informação boa e com qualidade de pesquisa por trás, porque a gente nunca, nem no nosso Instagram, que para algumas pessoas pode ser até uma coisa para rede social, a gente trabalha muito, pesquisa muito, porque informação mal dada é um mal. A gente está espalhando uma coisa ruim para aquela Não pessoa. fala, né? A desinformação é tão ruim Sim, quanto uma informação, né? Má colocada. Eu gosto de fazer essas citações, porque, por exemplo, nós vivemos aí de hoje, praticamente uma semana atrás, um processo de avaliação junto ao MEC, né, onde, né, nós saímos com uma nota 5, aí parabéns para todos, inclusive para vocês, porque um dos itens extremamente bem avaliados foi o fato de ter esses núcleos em nossas atividades, né, junto à escola. Então, é importante, sim, tem de pontuar, sim, tem de estar cada vez mais presente, tem de se fazer presente, porque, olha só, como você falou, era um lugar que não tinha visibilidade, que precisava ser visto, era um lugar que precisava ser ouvido, era um lugar que precisava ter um apoio. Isso tudo está acontecendo, a gente espera que isso continue a acontecer, que cresça mais e que a gente possa. Quando eu falo de um encontro, eu acho que essa troca de experiência, principalmente entre os alunos, ela é tão importante no crescimento de vocês, porque não é sala de aula, mas continua sendo um trabalho da escola. Então, quando eu faço essa citação, eu gostaria que realmente a gente tivesse a oportunidade de fazer um grande encontro, né, dos NUGEDs da rede federal. Né? Eu tive a oportunidade, há um mês mais ou menos, colocar as nossas duas servidoras lá da DAI para ir a Poços de Caldas, participar do Encontro Nacional da Rede Federal
né, da assistência estudantil. Há 3, 4 meses atrás, nossas duas psicólogas foram no encontro dos psicólogos da rede federal e acho que a gente precisa estreitar essas relações, né? Nós temos um papel importante nessa divulgação, né? Eu acho que o NUGEDS cada vez mais vai crescer, as dificuldades elas vão sendo colocadas, né, para fora, e acho que vocês precisariam também fazer um trabalhinho a nível dos projetos pedagógicos dos cursos. É possível? É possível, Sim. mas a gente precisa repetir. Isso é uma provocação brava, porque eu mesmo? sei que, Mas eu respondo. né, você revisitar projetos pedagógicos não é uma coisa tão simples, mas eu vejo que cada vez mais... Eu leciono uma disciplina na educação física, na licenciatura, chamada Tópicos Especiais. Praticamente a ementa é uma ementa livre. Né? Você já teve a oportunidade de estar nos visitando, foi excelente lá, você percebeu que os alunos do 8º período, muitos deles, desconhecem, né? E aí como é importante essa divulgação, né? Então você acha que seria viável? Eu acho que é urgente, na verdade, porque, mas antes desse esforço tem várias coisas, né? Tem o fato do NUGEDS ser um projeto de extensão, então... É a segunda vez que você fala isso. Me fala o que deve ser, Por que então, que eu vou lá no NUGEDS? projeto de extensão? Porque dentro da carreira de TAI, a gente tem uma carga horária específica para dedicar a esses projetos, né? Então, isso também precisa ser pensado. Precisa convencer a nossa comunidade acadêmica de que esse assunto é importante, inclusive para a sala de aula. Sim. Né? Você acha que Sara falou da quantidade de disciplinas que faz com que os alunos não participem, às vezes, das atividades. Sim. Você agora cita que, às vezes, as pessoas não sentem que isso é importante como conteúdo nem em nossas aulas. É A gente isso? tem certeza disso. Né? Principalmente se a gente trouxer... Né? O que a gente faz, especialmente no NUGEDS Campus Centro? A gente procura formação, informação e acolhimento. Para quem? Mulheres, especialmente mulheres e comunidade LGBTQIA+. Isso significa que os homens não serão atendidos, lógico que não, né? Mas esse público é o alvo das nossas atividades. Sim. E são públicos marginalizados. Mulheres e comunidade LGBTQIA+, a gente sabe, né, que historicamente tem a sua formação, todo tipo de negação, de desigualdade, que a gente vem aí construindo ao longo da nossa história. Né? Desigualdades, muitas vezes, retificadas pela ciência, pela religião. Então, quando a gente fala que é assunto... porque falar de mulher... Não, mas isso, né, não cai no Enem. Até cai, né? Isso que eu ia falar, até cai, né? Comunidade LGBT, mas isso não é lugar para falar disso. A escola não é para falar disso. Mas as pessoas estão aqui. Sim. Né? Essas pessoas, com essas performances diferentes, por exemplo, né, elas chegam aqui às 7 da manhã e saem às 7 da noite, às 18 horas. Então, é onde elas vivem. Se é aqui que elas vivem, é aqui que elas precisam se sentir seguras, fortes, né? Então, precisa entender que as nossas ações não são também só para essas pessoas. Quando a gente fala do empoderamento das meninas dessa escola, eu digo empoderamento com informação. Né? A gente não trabalha com lacração, a gente não gosta disso. É importante empoderamento com informação é dizer, né, que se você está sendo assediada dentro dessa escola, tem um lugar onde você vai pedir ajuda, onde tem pessoas que vão te orientar. E com essa informação, quando você vir lá em casa a sua irmã sendo assediada, a sua mãe apanhando, você vai saber o que fazer. Você vai saber que aquilo ali não faz parte da normalidade, né? Que disseram pra gente que era comum, né? Que é assim mesmo. Ela vai entender que não, peraí, tem uma coisa errada acontecendo aqui, né? Eu não posso fazer todo o trabalho da casa enquanto meu irmão joga videogame o dia inteiro, porque ele comeu também, ele também usou aquele prato, então ele pode ajudar. Isso não quer dizer que essas atividades terão que ser todas divididas, mas quem está com mais tempo livre, né?
Ela precisa entender que se ela chegar em casa e o pai jogar o prato para cima porque a comida não estava do agrado dele, isso não é normal, não é natural, não é assim que funciona. E a gente fica muito satisfeito, da medida que a gente está avançando, de conseguir fazer parte mesmo um pouquinho disso que você falou aí, rede. Porque rede de proteção é o que há de mais importante para conseguir tirar, por exemplo, uma mulher de uma situação de violência. E aí cada um no seu trabalho, né? Você citou aí a delegada do DEAN, Sim. tem o centro especializado de atendimento, né? A gente já tem uma parceria, já fez trabalho junto, por exemplo, com o Centro Cidadania LGBT, que é um centro ligado ao governo do estado, né? A gente tem um canal amistoso, amigável com a Patrulha Maria da Penha. Sim, importantíssimo. Né? Então, a gente também tem nosso papel porque é educação. E a gente sabe que a violência contra mulheres, por exemplo, ela funciona no formato de ciclo. Tem fases. Sim. Como assim? Rapidamente dizendo, as situações de violência, quando a gente chega, por exemplo, ao momento de explosão, que é a agressão física, muitos sinais já apareceram antes e a mulher não estava treinada, preparada. Eu não percebi que aquilo estava para acontecer. Mas aquele soco, aquela surra, aquele prato quebrado, a explosão, ela deu sinal antes, né? Vanessa, Dá sinais, primeiro com um grito, depois com um xingamento, depois vigiando seu celular. Sim. Não necessariamente dessa ordem, mas essas coisas vão acontecendo. Vigiando a roupa, Uma proibição. proibido o batom. Com quem você está falando? Sim. Não gosto mais daquela sua amiga, não quero mais você com ela. Proibindo de estudar. E aí, vai avançando, chega o momento da agressão, depois a mulher depende financeiramente daquele homem. Para onde que eu vou com aqueles 3 filhos? Eu não tenho para onde ir. Também. Ele estava bêbado, acho que ele estava estressado, está cansado, vou dar mais uma chance. E aí volta. Lua de mel. Fica tudo bem, ele volta a ser um marido, volta a ser aquele namorado que ela conheceu, traz flores, fica tudo bem. Dá um tempo e começa perseguição, xingamento, né? E aí acontece tudo de novo. A mulher precisa estar treinada, ela precisa pedir ajuda, precisa ser acolhida em algum momento desse ciclo, para ela conseguir sair. Para ela conseguir sair, ela tem que ter para onde ir. E aí Casa Pereira. existe um equipamento para isso, né? É a casa de acolhimento. Aqui em Campos chama, né? Casa de acolhimento e casa de passagem são coisas distintas, né? Hoje eu vejo a prefeitura falando muito em casa de passagem. Inclusive, nós temos alunos nessas casas. Alunas. Me Sim. procuraram essa semana. E às vezes vão com as crianças, né? Então. Endereço sigiloso. Isso. E aí, nós, educação, qual é o nosso papel nesse momento da saída do ciclo? E todo mundo sabe que educação é libertadora, né? Então, Tem a polícia que faz o papel, tem os centros de acolhimento que fazem o papel deles, mas a gente também tem um pouco nisso. A gente tem o papel de dar informação e de formar, né? Então, quando a gente fala das parcerias, da necessidade da gente estar fazendo parte dessa rede e a gente fica satisfeito de estar se aproximando desses equipamentos, é reconhecendo que a gente tem, né, tem parte nisso, né? Hoje mesmo a Sara escreveu um cartaz que ela vai colocar no mural, que essa luta é de todo mundo, né? eu acho que as pessoas, elas não tem jeito, isso é um caminho sem volta, as pessoas precisam ter conhecimento, precisam acolher também, respeitar as opiniões contrárias, né? E Vanessa, Sara, uma dúvida. Nós temos aqui, né, uma possibilidades imensas, né, de segmentos diferentes, de classes diferentes, como uma escola, né, pública que é a nossa escola, né, que eu acho que tem uma missão importante junto à nossa sociedade, né? E o NUGED do IF Campo Centro, ele também recebe essas denúncias. Nós temos alunos passando por esse tipo de situação. E aí, o que é feito? Qual é o encaminhamento que vocês fazem caso isso esteja acontecendo? Então,
a gente escuta essas pessoas. Se elas se sentirem confortáveis, a gente coloca nome, tudo bonitinho. Quando é aluno aqui da instituição, a gente encaminha para um setor superior, para a CAI, e aí, porque lá eles conseguem mandar para lugares. Porque vai para os setores de prefeitura de acolhimento, né? Sim. E quando é público externo, aí a gente fala... Porque tem todo um tal trâmite, lugar, né? tal As lugar. pessoas não sabem, Sim. né? Se é de menor, tem a questão Sim. do conselho tutelar, se não Isso, houver a presença de pais enfim. responsáveis, toma outra dimensão. Isso. Né? Eu acho que isso também, Vanisa e Sara, eu acho que isso também é uma dificuldade das pessoas entenderem os trâmites. Né? Eu vejo muito, poxa, mas a escola tinha que mandar aprender. A gente tem que lembrar que a escola ela não tem poder de polícia, ela tem o poder da disciplina dentro de um código de convivência estabelecido momentaneamente em nosso campus. Parece que está sendo feito aí um institucional, onde seria, né, único para a instituição, só respeitando algumas especificidades, principalmente de alguns campos onde tem alojamento, porque precisa. Né? Mas eu quero crer que as pessoas hoje elas estão mais cientes. Gente, é impossível, né, uma escola com a quantidade de alunos que a gente tem, com a quantidade de diversidades que a gente tem, ela não ter, né, a necessidade de estar atuando, sim, estar presente, se fazer presente, divulgar as ações. Né? Não adianta você ter um núcleo como é o nosso no GEDS ou como qualquer outro núcleo que tem uma atuação, se ela não se faz presente, se ela não pontua. Porque, como eu falei, qual é o papel hoje? Se um aluno me procura na CAI, né, ou na educação física, ou estando dando aula, ou estando de plantão na função que eu tenho hoje, eu tenho que dar um encaminhamento. Eu não posso fingir que não está acontecendo. Eu não posso fazer de conta que não está acontecendo. E eu acho que o NUGES tem um papel muito importante sobre isso. Esse filtro antes de chegar à CAI, porque as pessoas, Vanisa, eu vejo elas procurarem muito a CAI no início. Talvez se procurasse o NUGES, eles talvez tivessem a possibilidade de fazer um encaminhamento mais direto. Ou não, até porque a gente trabalha com públicos, né, de diferente idade. A gente precisa estar mais próximo disso. A gente, ultimamente, uma coisa que eu fico muito contente até que está acontecendo, pessoas trans vêm chegando à nossa sala, que é um lugar maravilhoso, aliás, B001, térreo, frente do quiosque. Fala um pouquinho onde é, para que as pessoas possam... Maravilhosa, temos sofá, ar-condicionado. Viemos de um lugar... Não faz muita propaganda. Fala só onde é que é. Fala muita propaganda não, né, Vanessa? Porque já tem muita gente de olho aquele espaço ali. Alunos, olhem para a nossa sala. E essas pessoas trans vêm até a gente e pedem para mudar o nome. Pelo nome. Elas não sabem qual é o caminho, né? Sim, e aí vocês orientam como é feito. Como que pode fazer que isso também é uma realidade, escola, né? Sim. Deve buscar. Fala como é que funciona, porque as pessoas podem. Muitos chegam sem saber que pode ser feito, acham que precisa de alguma ação legal, alguma coisa assim. E aqui dentro do IFE é bem tranquilo, busca o registro acadêmico, preenche um formulário e para coisas cotidianas, chamada, prova, esse nome é retificado. Então, a pessoa consegue usar o nome dela tranquilamente. Agora, futuramente, para um diploma ou um certificado, um documento um pouco mais sério... Tem que ter uma documentação própria, né? Sim, ela já tem que ter feito todo o trâmite legal mesmo, de identidade civil, enfim. O que também agora não está sendo tão complicado, com tantos impedimentos como era. E aí já vieram nos buscar, e a gente já explicou, já encaminhou, já tivemos retorno de alguns alunos, e que dizem que tudo foi certo, conseguem... Hoje já ficam um pouco mais tranquilos dentro do campus, que é uma coisa que a gente trabalha muito para que essas pessoas se sintam acolhidas e confortáveis no lugar que respeitadas nas suas opções, né? Num lugar que elas passam mais de 12 horas por dia. Então, a gente fica muito contente. Eu, pessoalmente, fico muito contente porque eu realizo os atendimentos. Eu fico assim, gente, vocês conseguiram. Nós temos 2 alunas bolsistas, né, que ficam lá em que horário? A gente fica das 9 da manhã até as 5 da tarde e as terças e quartas até as 7 da noite. Entendi. Legal. E considerações finais? O que vocês gostariam de dar um recado, deixar um recado, uma mensagem? Né? Eu acho muito interessante que a gente possa estar aqui hoje conversando um pouquinho, mostrando um pouquinho do trabalho que é feito no GEDS,
né? Eu acho que pontuar é muito melhor do que apontar, né? A escola, mais uma vez, mostra o seu papel da inclusão, do respeito, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Talvez a gente precise trabalhar mais isso em nosso dia a dia, em nossa casa, e esta também é nossa casa. Eu costumo dizer que aqui passamos muito mais da metade das nossas vidas, principalmente os servidores, né? Então, a gente precisa ter esse olhar diferente, sim, principalmente do respeito, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês duas aqui, acho que foi muito esclarecedor. Tomara que vocês façam, né? Às vezes eu brincava com Vani, não sei se ela vai lembrar disso, eu falava que era quase um Don Quixote. Não sei se você lembra disso, não é? Porque a gente percebe a luta, né? O quanto é importante você... bandeiras, né? O próprio nome diz, né? São feitas para serem desfraldadas, né? Então, que vocês possam cada vez mais desfraldar as bandeiras do Nugedes, que vocês possam se fazer cada vez mais presente nas ações, né? E possam realmente fazer valer o nome do qual foi dado. Fique à vontade para as suas considerações finais, sua colocação, né? Um convite que queira fazer, enfim. Tenho vários. Conheçam o Nugedes. A gente está na sala B001, em frente ao quiosque, ao lado do registro acadêmico. Não confundam com o telecentro, porque fica mais à frente. Do lado, né? E a gente está nas redes sociais, @nugedes.if.sem. E temos inscrições abertas para empoderadas. Vocês vão fazer um cadastro inicial pelo site, link no Instagram. E para finalizar o cadastro é só nos visitar na sala. A gente preenche uma fichinha de burocracias e você recebe uma camisa e vai aprender coisas incríveis com a Roberta, com a Paula. É isso que eu ia pedir para citar o nome dos colegas Sim. que fazem o dia a dia do programa Empoderados. Professores assim, de excelência. Roberta, Paula e Ricardo. Isso. São incríveis e profissionais. Extremamente dedicados, sim, né? Que se atualizam. E são empolgados, sempre. né? Você conversa com eles, você percebe a empolgação. Sim. E todo fim de semana eles estão se atualizando. Fazendo as capacitações, as atualizações, né? Reciclagem no Rio. Isso, sempre. Sempre aprendendo coisas novas. E as aulas são riquíssimas. E além de você fazer também uma rede de amizades novas, enfim, é maravilhoso. E é isso, conheçam o Nugedes, venham nos visitar. E qualquer dúvida, a gente está de porta aberta. E venham, só isso que eu peço, venham nos visitar. Muito obrigado. E você, Vanessa? Eu vou seguindo o que a Sara falou, a gente está de porta aberta, mas a gente não sabe tudo. Sim. E para mudar essa realidade, para tornar esse espaço mais acolhedor, respeitoso, eu acho que é mais do que ter no GEDs, do que ir na sala, do que ter empoderadas, é estar disponível, com os ouvidos abertos e o coração aberto para acolher. E aí chega uma demanda, a gente não sabe, para um pouquinho, senta aqui que eu vou procurar quem sabe, né? Eu não gosto da maneira como aquele menino se veste, mas eu preciso estar disponível para respeitar, para ouvir, né? Então eu acho que esse é o maior convite assim que eu faço para a nossa comunidade interna, principalmente, estejam disponíveis, né? Ouvidos disponíveis, coração, para fazer uma escuta, um acolhimento. Agora, eu quero registrar uma coisa ruim, que isso reafirma a importância dessa conversa. Saiu agora, né, um balanço do 8º Batalhão, que é o que atende a nossa região, e, nesse primeiro semestre, 91 casos de abuso e estupro registrados. Então, a gente tem que falar disso. A gente tem que ensinar as meninas e as mulheres aonde estão os sinais e como elas podem fugir desses sinais, né? Porque o Empoderadas não ensina o enfrentamento. A ideia do Empoderadas é a prevenção, é você sair dessas situações, né? Então, tem mais um dado que saiu recentemente, Campos está entre as 17 cidades mais violentas do país. Então, a gente não está figurando muito bem, né? A gente não está bem na fila. São números ruins, né? Os números são ruins diante desses números enormes também que a gente tem aqui no campus, né?
7.000 alunos, mais? Por aí. Mais um pouquinho, 1.000 servidores, entre servidores e colaboradores, né? Mais da metade desses quase uma mais cidade. de 7.000 É muito- alunos é muito maior são do que- meninas e mulheres. Números que muito maiores de muitas cidades, né, do Exatamente. estado. Então, a gente tem um bairro funcionando aqui dentro, né? Então, a gente precisa falar disso, sim. Né? E tentar mudar um pouquinho essa realidade, que é responsabilidade de todo mundo. Eu acho que esse estímulo é o papel do NUJEDS que vocês têm É isso feito, né, de forma brilhante, né? Queria parabenizar mais uma vez, né, a condução que vocês fazem, não é só da Ivanise, não é só da Sara, não é só da Rebeca. Eu acho que é um pouquinho de cada uma de vocês também, né? Aproveitar aí a Rena não está presente, mas lembrar que ela também faz um trabalho importante, né? A própria escola, né, dentro das suas possibilidades. E acho que no final, né, as coisas vão melhorar, tendem a melhorar. Porque também, né, eu acho que é um caminho que não tem como ser diferente. Nós temos que avançar sim. Queria agradecer aqui ao João Marcelo, nosso servidor, que está sempre presente, sempre nos dando, né, a cobertura para que esse evento aconteça. E hoje nós estamos aqui recebendo, né, acabamos de receber a Ivanise e a Sara, são pertencentes ao NUJEDS, né, e estamos aqui encerrando, né, mais uma vez o nosso podcast acontece no IF Campo Centro, né, lembrando que esse programa vai estar disponível pela TV Câmara e também pelo nosso canal no IFTube, né, Núcleo de Imagens do IF Campo Centro. A todos um grande abraço, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.